Fala, meus queridos! Domingou! E cá estamos no nosso Pensamentos da Valdrege. Eu sou a professora Karine, sou auditora da Receita Federal. Nesse canal eu falo sobre técnicas de estudo, sobre memorização, sobre aprendizagem, sobre concentração, sobre revisão, sobre método. Mas os vídeos de domingo são os vídeos em que a gente divaga um pouco, filosofa um pouco, fala um pouco sobre assuntos mais filosóficos e existenciais. E nesse domingo, inspirada pela homilia do padre lá na igreja, né? Acabei de voltar da igreja, e inspirada pela homilia dele, pelo evangelho de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os pensamentos extremos que a gente pode sentir em relação às nossas próprias atitudes, né? E que estes pensamentos extremos, eles só refletem um sentimento, que é a soberba, né? A falta de humildade. Então, hoje, o padre estava falando na homilia dele sobre os pecados contra o Espírito Santo, né? Esse era o tema da homilia do padre, né? Esse era o tema do evangelho e da homilia do padre. Aí ele estava falando sobre aquelas pessoas que acham que os seus próprios erros não têm perdão, né? Não tem solução. Acham que os seus próprios erros não são perdoáveis, né? Então ele citou até o exemplo de Judas, né? Judas, o grande pecado de Judas foi achar que Deus não o perdoaria, né? O grande pecado de Judas foi achar que Deus não o perdoaria por ter traído Jesus, né? Então esse foi o grande pecado de Judas. Então quando você acha que nada do que você faz está certo, nada do que você faz tem perdão, nada do que você faz merece um arrependimento sincero e uma correção, você se culpa, né? Você traz essa culpa com você e essa culpa te impede de seguir em frente. Essa culpa te impede de continuar, né? Essa culpa te impede de seguir, né? Te impede de melhorar efetivamente e de viver de maneira mais leve, porque você acha que nada do que você fez de errado tem salvação, né? Nada do que você fez de errado tem solução. E esse é um dos extremos que eu queria abordar no vídeo de hoje, né? O outro extremo é você achar que tudo o que você faz tá certo, né? Tudo o que você faz é correto, sempre foi correto, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum, né? Inclusive o padre, ele falou na igreja hoje que esse é o maior problema dos dias atuais, né? O maior problema dos dias atuais é que as pessoas, elas acham que elas não precisam se arrepender de nada. De nada. Elas acham que tudo que elas fazem tá certo, tudo que elas fazem tá 100% ok, tinha uma justificativa e que ela vai continuar fazendo porque tá certo. E não tem problema nenhum. E isso também não é verdade, né? Você provavelmente já fez cagadas, e a melhor maneira de você superar essas cagadas não é dizendo que não eram cagadas, né? Não é dizendo que, não, eu fiz mesmo, faria de novo, entendeu? Tipo, não é essa a melhor solução. A melhor solução é você se arrepender e não fazer mais esse tipo de cagada. E entender como cagada, né? Eu acho engraçado quando perguntam né? Às vezes tem nas revistas de famosos, assim, ou nas entrevistas que fazem com famosos, perguntam pros famosos assim, você se arrepende de alguma coisa na tua vida? Aí o famoso, né, a pessoa que é entrevistada fala, não me arrependo de nada, tudo contribuiu pra eu ser quem eu sou hoje. Peraí, são coisas diferentes, né? Eu sei que tudo que você fez na tua vida contribuiu pra você ser quem você é hoje. Mas isso não significa que você não possa se arrepender das cagadas que você faz, né?
E as cagadas, elas só são cagadas quando você se arrepende, né? É só quando você tem a noção de que você precisa se arrepender que aquilo pode ser considerado uma cagada. Se você não se arrepende, não é cagada. Ué, se você não se arrepende de ter feito, significa que não foi um erro, né? É muito louco isso, assim. E o primeiro passo pra gente conseguir melhorar como ser humano é entender na nossa vida o que foi cagado e o que não foi. Pra gente poder aprender com o que foi cagado e não repetir e melhorar essas atitudes e, ao mesmo tempo, fazer mais daquilo que não é cagada, daquilo que foi correto. Então, quando a gente perde esse bom senso que sai dos extremos, né? Quando a gente perde o bom senso de falar, poxa, aqui eu errei, aqui eu não errei, aqui eu fiz certo, aqui eu fiz errado. Quando a gente perde esse bom senso, a gente perde o freio em relação às nossas atitudes, né? Em relação ao que é correto, em relação à nossa vida. Então, a mensagem do vídeo de hoje que eu quero trazer para você é a mensagem de você olhar para as suas atitudes e ter uma postura humilde em relação a elas e pensar realmente o que vale a pena você se arrepender e o que não vale a pena, né? O que realmente foi um erro, o que não foi. O que vale a pena admitir e o que você tá certo de que não foi um erro. Entendeu? Com muita humildade mesmo, assim, sem soberba. Sem orgulho próprio, sabe? De ficar assim, ai meu Deus, eu não vou admitir que isso foi uma cagada porque na época eu não sabia. Tá, tudo bem, mas foi uma cagada, certo? Foi uma cagada ou não foi? Ah, eu sei que na época você não sabia, eu sei que na época você não tinha informação o suficiente para tomar a decisão correta, mas assim, foi uma cagada. Nem que tenha sido causada por ignorância, mas foi. Então, admita isso. Admita que foi uma cagada. Verbalize isso, fale sobre isso, né? Para você mesmo, ou então, sei lá, se você tiver uma religião, né? Na igreja, por exemplo, a gente tem a confissão, então você confessa isso. Então, mas admita, tenha claro para você o que você fez que foi erro e o que você fez que não foi. E divida as coisas dessa maneira, para você peneirar as suas atitudes e aprender o que é atitude para repetir e o que não é. E que tipo de virtude você precisa desenvolver em si mesmo para não repetir as cagadas que você fez. Porque se você ignora que você fez cagada, você continua repetindo, porque você não se melhora. Você culpa os outros, né? O padre falou isso, assim, hoje em dia a pessoa fala, eu não errei. Eu na época, eu tomei a atitude que eu achava certa, de acordo com as circunstâncias, de acordo com... Eu estava influenciada pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela filha, né? E aí todo mundo leva uma culpa, menos você. Então, assim... E se for pelo caminho inverso, né? E se você olhar para as suas atitudes e falar, pô, aqui eu errei. E eu errei porque eu tava me sentindo forte demais, ou fraco demais, ou orgulhoso demais, ou submisso demais, enfim. Quais foram os comportamentos errados que você teve e quais foram os desvios de virtude que você sentia na época que levaram você a cometer essas cagadas? E que tipo de melhoria interna você tem que fazer consigo mesmo para não cometer mais esse tipo de cagada, né? Quando a gente faz isso, a gente sai do extremo, né? A gente sai do extremo de achar que a gente não erra ou do extremo que a gente só faz coisa errada, né? Nenhum desses tipos de extremo é bom. Nenhum desses tipos de pensamento extremado vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, vai fazer você ter melhores atitudes e melhores resultados na tua vida, né? Muito pelo contrário, essas atitudes extremadas só te afastam dos teus objetivos, das pessoas que podem te ajudar, do convívio gostoso com as pessoas que te rodeiam, porque é muito chato conviver com alguém que se sente culpado de tudo e fica se vitimizando, e também é muito chato conviver com uma pessoa que acha que não faz cagada nenhuma, certo? Então, eu acho que esse pensamento de saber entender exatamente onde a gente errou e saber pedir perdão por esses erros e ter uma autocrítica é fundamental para a nossa evolução
e pra gente ser mais feliz, porque se a gente conviver melhor, se a gente trabalhar melhor, se a gente evoluir como ser humano, a gente vai ser mais feliz, né? A gente vai estar rodeado de pessoas mais, né, que a gente gosta, a gente vai se tornar cada vez mais agradável, cada vez mais sociável, cada vez mais pleno como ser humano. Certo? Faz sentido isso pra ti? Me conta aí se fez sentido pra você, se você gostou dessa reflexão. Comenta aqui o vídeo, né? Segue o canal. A gente, essa semana, fez 100 mil seguidores aqui no canal. E o que as estatísticas contam, assim, é que esses vídeos de domingo são vídeos que você gosta muito, né? Que vocês gostam muito. Então eu fico muito feliz que você goste. Mesmo sendo um vídeo despretensioso, sem maquiagem, sem edição, sem filtro. Normalmente são vídeos que vocês gostam bastante, comentam e tal. Tá? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma frase aqui pra você dizer se você chegou no final do vídeo, pra eu saber que você chegou. Então comenta aí. Eu me conheço. Comenta aí que eu quero saber se você chegou até aqui, tá bom? É isso. Nos vemos nos outros vídeos de técnicas de estudo, de memorização que tem aqui no canal. E domingo que vem no próximo vídeo de pensamentos da Waldorf. Tá? Não esquece isso aqui, ó. Deixa eu mostrar minha pulseirinha aqui, do Chega de Desculpas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá aqui, ó. Eita. Chega de desculpa. Não vou conseguir mostrar, mas você sabe que ela tá aqui, né? E que eu falo chega de desculpas, né? Tá escrito nela. Tá bom, meus queridos? É isso. Beijo, boa semana pra gente. Valeu.